E aí, pessoal, começa aqui mais um episódio do podcast Música Pra Ver, o espaço em que o musicapavê.com ganha o formato áudio. Eu sou André Felipe de Medeiros, fundador do site, e quero te dar a dica desde já, que lá no Música Pra Ver, na aba podcast, você encontra uma página deste episódio, com tudo o que estamos falando aqui sendo clicável, né? Todas as músicas, todos os discos, todos os clipes, você pode ir lá, dar o play e curtir. Dito isso, deixa eu te contar um pouquinho sobre o podcast, caso você nunca tenha ouvido. Diferente de muitos outros, esse podcast aqui propõe ser como uma revista, que você vai folheando e encontrando matérias diferentes. Talvez você queira ouvir tudo de uma vez, talvez você queira acessar cada matéria individualmente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você é quem sabe. Fica à vontade, a casa é sua. O que todas as entrevistas aqui têm em comum é que elas trazem ótimos artistas falando de música do lado de dentro, de música de uma maneira sincera, que nos ajuda, como ouvintes, a entendermos e apreciarmos melhor o que eles estão fazendo. Recentemente tivemos aqui um episódio sobre histórias que as músicas contam, com a Jade Baraldo na capa, e como já foi dito lá, esse tema agradou tanto a equipe do Música Pra Ver, que a gente quis repetir a dose já agora. Menos de um mês depois. E já adianto que não vai ser a última vez, não. Esse tema é muito rico porque todo artista trabalha narrativas, seja em canções, seja em álbuns, seja também em clipes, ou até mesmo em shows, não é? Então eles têm muita história para contar sempre. Fica aqui uma seleção de bandas e artistas que nós amamos, falando sobre suas histórias, aquilo que compõe as suas carreiras e também as narrativas que eles estão criando. Para começar, vamos falar de Francisco Elombre, que está com um projeto muito interessante para o seu próximo disco. A banda está trabalhando um reality show no YouTube e outras plataformas de redes sociais e apresentando semanalmente singles diferentes do disco novo. Nós conhecemos primeiro Nada Conterá a Primavera, depois veio Olha a Chuva com a grande Dona Onete, e nesta semana sai um terceiro single com participação de ninguém menos do que nosso querido Rubel. Para ouvir mais sobre tudo isso, eu sentei e conversei com o Matteo Piracez Ugarte, que nos contou mais sobre o que eles têm vivido e as histórias que eles têm contado. Matteo, eu tenho a impressão que Francisco Elombre trabalha narrativas muito completinhas a cada disco. Parece que cada lançamento da banda, quando a gente olha assim, é como um livro, é como um filme, né? Tem começo, meio e fim, que por mais que compõe a obra da banda, também se encerra em si. Como é que você vê isso e qual é a intenção de vocês com isso? Isso acontece naturalmente ou é algo que vocês de fato planejam? Sempre que a gente tá no espaço antes de começar um disco, né? Vou falar um pouquinho de antes do disco, né? A gente se entrega a fazer de tudo. Então a gente faz umas músicas misturando com eletrônico, a gente faz um punk eletrônico, a gente faz um popzinho, faz uma música de violãozinho e voz, faz participação com rock, com rap, faz de tudo, assim. Por quê? Porque a gente entende que, putz, é muito legal estudar. É muito legal estudar cumbia, estudar bachata, fazer cover, fazer versão de Brasil Pandeiro, de Roda Viva. A gente vai pra todos os lados, chuta pra todos os lados. Porque depois de passar por botar pra fora tudo, né, a totalidade, que é 5 instrumentistas e artistas e compositores que gostam de tudo, a gente se junta e fala, ok, agora que expelimos nossas ansiedades, nossas vontades, o que a gente quer fazer agora? Qual que é o próximo passo? De tudo isso que a gente estudou e de que a gente fez, o que é a gente agora, nessa fase, ao mesmo tempo, né? Porque várias pessoas são várias coisas, mas ao mesmo tempo, o que somos, assim? E então a gente sempre conceitua antes, sim. A gente gosta de conceituar a partir o que é o elo comum entre nós nessa fase de vida nossa. E a gente constrói o disco em cima disso. Normalmente esses papos duram uns 3 meses, assim. A gente vai conversando, depois conversa de novo, referência musical, ouve isso, aquilo. Até que chega um ponto de tanto conversar, a gente já tá alinhado, sabe? E aí eu acho que a partir daí é natural. Sim. A partir daí a gente já não fica batendo na tecla tanto. A partir daí já fluiu, porque a gente fez um grande trabalho de se alinhar e conseguir construir um disco juntos. Isso a gente fez em todos os discos. No Solta as Bruxas, a pergunta que a gente chegou pra fazer o disco é: qual que é o disco que, se a gente morrer amanhã, a gente gostaria de lançar, que exprimiria a totalidade da banda? Então é super diverso. Solta as Eu Bruxas. amo essa história. É de tudo. O Rasga Cabeça é qual que é o disco que a gente pode fazer que exprimiria ao máximo o que é o nosso show, a catarse do nosso show, que poderia levar ao máximo. Então foi essa aí, né, a ideia.
Pro Casa Francisco, para esse disco, a pergunta foi: qual que é o disco mais Francisco de todos? Onde a pessoa vai ouvir e só a gente faria esse disco. Uau! Né? Então, essa foi a premissa, tentar não ficar... A gente cansou, sabe o que a gente cansou? Daquele termo, furar bolha. Tipo, o tempo todo fica falando, não, o artista furou a bolha, não, furou a bolha. Sabe o que? Eu quero conversar com a minha bolha, eu quero conversar com as pessoas que foram no nosso show já, ou foram seguir nossa página, ou foram alguma coisa. Por que elas foram? O que elas viram em nós que atraiu elas? Vamos fazer exatamente aquilo, vamos comunicar direto com o nosso público. Então a ideia do Casa Francisco é essa é a premissa, né? Sim, legal demais. Uma coisa que me chamou a atenção nessas músicas novas, acho que não só a mim, talvez isso seja o comentário que vocês mais têm recebido, né? Mas é que assim, essas obras que a gente estava comentando, essas obras diferentes, elas têm também os aspectos de estilo, os aspectos estéticos, mas também elas têm uma vibe, elas têm uma energia muito própria. E assim, Rasga a Cabeça, por exemplo, é tudo em caps, né? Desde o título, o nome das músicas, e é um som em caps lock também, que vai acontecendo ali. E a gente tá vivendo um momento no Brasil e no mundo todo em caps lock. E aí chegam essas músicas novas numa outra energia. Como é que foi fazer essa escolha? Ó, a gente, quando a gente se sentou pra compor músicas, a gente fez algumas imersões e a gente saiu de lá com umas 50 músicas. Uau! E aí, de tudo aquilo lá que a gente tinha composto, a gente fez meio que a mesma coisa que eu falei da fase pré-disco, fizemos de tudo. A gente sentou e pensou, tá, se a gente entende a música como um instrumento de comunicação, se a música é um meio para o nosso fim, então qual que é o nosso fim com esse disco? E a gente realmente gostaria muito, depois de pregar o Caps Lock, né, a gente gostaria muito que todos tenham um ano que vem muito legal. Muito massa. Sim. Que todos que se sintam mais felizes, mais tranquilos. Então, vamos botar um disco pra fora que não vai deixar de ser político, não vai deixar de ser de instrumento de comunicação, né? Mas que seja mais gostosinho, porque a gente quer pregar o gostosinho, que a galera esteja feliz, a gente quer ver nosso público bem, tá todo mundo triste. Então a gente partiu dessas 50 músicas por escolher quais que trazem mais acalanto, mais vibe e mais união. Nesse sentido, porque o Caps Lock é maravilhoso, bota o dedo na ferida, sim, é necessário, sim, mas também cria muita rixa, sim, cria muita separação, e a gente tá num momento que a gente tá precisando de união em diversos patamares da sociedade, assim. E então esse acalanto que a gente tentou trazer com essa escolha de músicas tá exprimido ali. Porém, tem uma coisa a mais nisso. O Rasga a Cabeça foi gravado, a gente gravou as vozes em um lugar, mas foi feito de uma maneira super esquizofrênica, assim, cada um de um lado e tal. Esquizofrênica não é a palavra certa, mas foi de super extremada. Em cada ponta foi gravado um negócio assim. Esse aqui a gente se dedicou a fazer uma imersão e gravar tudo juntos. Então tem uma vibe de coletivo gravando juntos, tem um monte de coro cantando juntos, é tudo junto, é tudo união, assim. Então, eu acho que o que você tá dizendo é meio que vem por aí. São músicas para serem cantadas juntos. Sim, e tem tempo para tudo também, né? Tem hora que é pro Caps Lock, tem hora que é pra descer o braço no volume, e tem hora que é pra ser gostosinho. Exatamente. Muito Exatamente. bom. É o que a gente quer pro nosso público. Sempre a galera fala que a gente é premonitório. Não sei se existe essa palavra. Mas que a gente Sim. Que a gente é premonitório. Que a gente cantou Bolsonaro e, sei lá, 4 anos depois, Bolsonaro chegou até enfim. Sabemos, conhecemos o peso que ele tem. Chão, teto, parede, aí vieram as queimadas com tudo. Tá com dó, tá com Deus, pá. Enfim, então várias pessoas falam isso. Então a gente falou, que tal se a gente vai ser premonitório do bem? Vamos tentar mudar o que a gente tá falando. Então, até inclusive a gente lançou Olha a Chuva e a gente tá aqui no interior de São Paulo. E tá uma seca bravíssima aqui no interior. E tem chovido todos os dias desde que a gente lançou Olha a Chuva. Então a gente tá sentindo, pô, é isso que a gente tem que fazer. Sensacional, sensacional. Eu quero voltar um pouquinho no assunto que você já tá cansado então, que é de furar a bolha. Porque eu acho muito interessante você falar isso. Também porque eu entendo que Francisco Elombre furou a bolha com Triste, Louco ou Má sem abrir mão de ser Francisco Elombre. Eu não acho, daqui do lado de fora, conhecendo vocês há muitos anos, eu palpitaria que vocês nunca fizeram essa música pra furar a bolha. Nunca. Mas vocês tiveram essa experiência e vocês já viveram, então, o que é isso. Então, quando eu ouço você falar que vocês não estão preocupados em furar bolha, que vocês querem conversar justamente com o público da banda, eu entendo que vem também dessa experiência. É doido. Eu vou confessar aqui que eu tenho
uma dúvida sobre a relação, qual que é o peso de Triste Locomar. Nesse sentido, porque eu nunca sei, eu não tenho uma resposta pra isso mesmo. Eu nunca sei se Triste Locomar furou a bolha, ou se na verdade Triste Locomar mostrou quão grande é a nossa bolha. Uau! Eu nunca sei. Eu tendo a achar, mas eu não tenho certeza, que Triste Locomar, na verdade, furou sim a bolha em alguns lugares, mas mais do que isso, mostrou quanta gente pensa nesse sentido. Em quantas pessoas já estava esse pensamento, e não só Triste Locomar, mas o movimento que vem junto com Triste Locomar, né, ou que Triste Locomar está junto ao movimento, né, que já estava nessa página, só precisava ser falado sobre, sabe? Então, eu fico um pouco nessa dúvida, mas eu acho interessante pensar que Triste Locomar nunca estourou. Ela nunca estourou. Triste Locomar foi assim, até chegar a 100 mil visualizações, foi acho que um ano. Sim. Depois foi indo pouco a pouco. Acho que a primeira vez que deu uma mini estouradinha foi agora com o rolê da Juliette. Que de repente, 40 mil seguidores novos e 100 mil plays a mais do nada. Mas sempre foi uma construção muito sólida e por isso que eu sinto que na verdade só vai mostrando quão grande é a bolha, quanta gente pensa parecido nesse sentido, sabe? Interessantíssimo. E também tem uma outra questão que eu estava pensando enquanto você falava isso, que é quando você coloca uma música, quando você coloca uma narrativa que seja no mundo, as pessoas vão usar para o que elas quiserem, as pessoas vão dialogar com aquilo da maneira que elas quiserem também. E cabe ao artista saber abrir mão até do esvaziamento do discurso, né? Porque muitas pessoas podem usar uma música que foi feita como desabafo, como catarse, como sublimação, e usar isso de forma comercial, por exemplo, né? A outra pessoa que pega isso e usa para os fins dela, né? Sim, e acho que essa questão sobre a comercialização de um pensamento, assim, é uma reflexão eterna dentro da banda. Sempre vai e volta, e me lembro bem da primeira vez que chegou uma proposta de botar uma música nossa na novela. Que no caso também era Triste Locomar, mas essa reflexão aconteceu todas as vezes que apareceu isso. E a primeira instância, nossa veia do punk underground, a gente falou, não, de jeito nenhum, não, Globo não, nem fudendo, de jeito nenhum não. Mas depois a gente deu um dia e pensou, peraí, alguma música vai ocupar esse espaço. A gente confia muito na mensagem, na letra e na música que é Triste Locomar. Então, se vai ter alguma música ocupando esse espaço, que seja essa. Que seja essa. E foi muito doido, porque quando o Triste Locomar foi pra novela, acho que as duas vezes que foi, ou Tempo Essa Morada também foi, ou Tá Com Dó, No Calor da Rua, foram pra séries e tal. É muito interessante como pouco reverteu pra Francisco. Reverteu muito mais pra própria música. E pro próprio significado, porque as pessoas que foram colocando essas músicas nos seus programas foram também colocando alguma coisa que fazia sentido com a mensagem da música, e não com o hype de uma banda ou de, sei lá, uma banda de 5 pessoas brancas fazendo, sei lá, não, era em relação à mensagem da música. Aconteceu com o Calor da Rua, aconteceu com Tá Com Dó, Tá Com Deus, aconteceu com o Tempo Essa Morada, aconteceu com Triste Locomar. Então, eu acho que é o que você tava falando, assim, eu me orgulho muito de a gente conseguir chegar onde a gente chegou sem deixar de ser nós mesmos, assim, e acho que as pessoas veem a gente por isso. Sim, excelente. E acho que é o caso do Música Pra Ver, né? Acompanhando vocês há não sei quantos anos, a gente percebe isso. Sempre Francisco Elombre é Francisco Elombre. E isso é maravilhoso. E eu queria ouvir sobre Casa Francisco também enquanto reality show. Que experiência massa e que legal poder trabalhar. Enfim, brincar, vou chamar assim, né? Brincar com formatos diferentes para falar de música. Sabe uma parada? A gente sempre investe muito em clipe com a Francisco, né? Sim, agradecemos. Acho que dá pra ver muito. E tem um monte de clipe maravilhoso ali nosso. No último disco, Rasga a Cabeça, a gente fez, acho que 2 ou 3 clipes por música. Eu não sei uma música só, mas o resto todo, 2 ou 3 clipes. E é legal, assim, demais. Porém, a gente não tava sentindo que tava rendendo tanto mais isso. E é um baita investimento, com baita trabalho, com muito tempo, juntar muita gente, relações sendo trabalhadas, às vezes desgastadas por falta de investimento, porque em clipe nunca tem grana suficiente. Sim. E no final o retorno não tava tão massa. Porque assim, 2021 acho que todo mundo pode concordar. Algo lança, legal. Semana que vem, sumiu. Total. Então, a gente pensou, o que a gente pode fazer que no lugar de investir toda essa grana em 4, 5 clipes, a gente faz alguma coisa que a gente vai, pelo menos pra nós, vai ser uma memória tão massa, vai ser um momento tão legal, porque se for importante pra nós, vai ser importante pro público.
Primeiro tem que ser importante para nós, assim, porque a nossa alegria, a nossa verdade se exprime melhor do que qualquer recorte falso do Instagram. Uhum. Então a gente falou que vamos fazer uma parada que seja por nós. O que a gente pode fazer? E a gente se lembrou muito das nossas casas conjuntas, das nossas turnês. Sempre tem um monte de coisa engraçada que acontece, os ensaios, as frustrações, as brigas. E pensamos, bom, sabe o quê? Vamos pegar todo esse investimento, esse trabalho, esse tempo, esse dinheiro, vamos fazer um reality show da Francisco. Claro que é estratégico, Sim. porque reality show é meio que o rolê do momento, assim, agora, mas é principalmente pensando que a gente vai se aproveitar. Vai ser cansativo? Eu já tô cansado? Tô. É o segundo dia? É, mas tá muito engraçado, tá muito engraçado. Então, assim, todos os dias tem uma programação, onde o programa principal é no YouTube, começa às 8, vai até às 11, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cada dia é temático, então de segunda-feira é uma despedida a algum disco antigo. A gente tocou ontem o Rasga a Cabeça, vai tocar Solta as Bruxas, enfim. Depois, terça-feira de convidados. Quarta-feira é quarta-feira de homenagem a alguma artista que o público escolhe que show que a gente vai tocar. Essa semana tá sendo entre Pablo Vittar ou Ramones, que é Ramones em versão cúmbia. Uhum. Quinta-feira é de lançamento, é a música de lançamento do disco, então a gente vai estar falando sobre o disco novo. E sexta-feira é várzea, é festa, karaokê, festão. Então é isso, assim, esse é o programa principal, que todo dia tem um monte de jogos, tem música, tem bate-papo, jogos, música, bate-papo. No final do programa sempre alguém perde e vai dormir na barraca, que fui eu ontem, no caso. Mas além disso, nas outras redes sociais também vai estar tendo de dia, no TikTok tem o Bom Dia às 10 horas da manhã, alguns bastidores aí rolando, vai ter umas lives dos bastidores do Instagram, tem no Twitter almoços conjuntos nos spaces do Twitter, então é meio que no lugar no BBB, o que seria a câmera de cada quarto, é a rede social, né, que tem uma visão diferente, assim. Vamos continuar falando um pouco mais sobre Francisco Elombre, mas agora mais especificamente sobre Lazuli, novo projeto autoral de Ju Strassacapa, voz e percussão no grupo. Seu mais novo single, Me Aconteci, dá pista sobre o que podemos esperar do seu primeiro disco. E o papo com ela já adiantou bastante sobre a vibe e as histórias que compõem esse projeto. Ju, quero começar te perguntando o que eu acho que é quase inevitável num projeto desses, quando um artista assume um novo nome, né? Ju, conta pra gente a história por trás do nome Lazuli. Primeiro, eu tenho que contar a história por trás de eu não querer usar meu sobrenome, eu acho, né? Que é Strassacapa. Meu nome vem do italiano e a tradução dele é rasga-cabeça. Então, traz essa energia muito densa, né? Essa vibe de batalha, de guerra, de morte. Eu já estava sentindo há um bom tempo que tanto é difícil das pessoas guardarem, quanto saberem escrever, eu sempre tive que soletrar meu nome, quanto não tem a ver com a energia que eu quero trazer nesse projeto. Eu fiquei um bom tempo me indagando, assim, qual é esse nome, né? Buscando, passei acho que 1 ano buscando qual é o nome que eu quero trazer, porque teria que ser um nome que realmente representasse, assim, né? Que eu sentisse que ressoasse com tudo e comigo, né? Eu fui procurar no reino vegetal, no reino animal, assim, fiquei uma cota. E aí, quando eu perguntei para uma amiga minha, que também é cantora, compositora, e ela é multiartista, ela pesquisa alguns contos japoneses e indígenas. Ela me falou, olha, Ju, eu vejo em você uma energia muito aquática, muito marinha e tal, mas também uma energia dessa pedra aqui, lápis lazuli, né? Que tanto se diz lazuli quanto lazuli. E foi um grande pode crer. Foi tipo, nossa, meu, é isso, essa pedra já era uma pedra que eu me conectava bastante, tem muito a ver com vários estudos que eu me acerco, assim, de espiritualidade, né? Eu gosto bastante do panteão egípcio. Eu tenho a deusa Ísis tatuada nas costas. E aí a pedra lápis lazuli, ela traz várias contribuições. Tem muitas propriedades que têm a ver com esse projeto também, que ela estabelece uma ponte entre os planos, entre o plano material e os planos sutis, né? O plano espiritual, e tudo mais. Estimula a clarividência. A cor dela, né, também se relaciona com o chakra laríngeo, que é azul.
Então, foram várias sincronicidades que eu senti que é esse o nome, sabe? Uhum. É esse o nome mesmo. Interessante. E você está trazendo toda essa narrativa de sincronicidade, essa narrativa também de, de cura, essa narrativa que mistura planos diferentes, referenciais diferentes. E eu fico pensando aqui, Lazuli para você é também uma espécie de personagem para sua arte? Eu acho que mais do que uma personagem, porque personagem para mim parece soa mais como uma máscara, né? Soa mais como Hum, alguma coisa que eu vista. E eu acho que é uhum, meio que o contrário, assim. Para mim, esse nome está trazendo à tona um lugar de muito desnudamento, de despimento, sei. assim. É bem um lugar de essência. Eu acho que vai mais pro lado do arquétipo, assim. Uhum. Que arquétipo que eu tô querendo trazer, mais do que uma personagem em si, né? Sim, legal demais. E dentro desse arquétipo, eu queria ouvir mais sobre essa. Eu usei a palavra narrativa, né? Mas queria ouvir mais sobre isso, sobre essa narrativa que você tem vivido com o Lazuli fazendo as músicas, assim. Quando você olha para o que você está produzindo, quando você olha para o que você está escrevendo, que história você percebe sendo contada? Eu percebo uma história de autoinvestigação muito similar ao que alguém pode sentir numa cerimônia com medicina, ou em alguma cerimônia espiritual, sabe? Em alguma cerimônia. Um ritual em que você entra num estado e aí você vai passando por um caminho, né? Você vai caminhando, daí tem, tipo, um lugar mais profundo, assim, talvez de acessar as sombras e um trabalho que é um pouco mais difícil, e limpeza e não sei o quê. E depois você chega num clímax, assim, e olha para a vida com outros olhos, assim. Eu sinto que tanto para mim foi um processo similar de entender o que é esse disco, né, que eu estou trazendo pouco a pouco à tona, quanto agora dá para escutar isso ouvindo o disco, sabe? Dá para escutar esse Aham. caminho, assim, dá para sentir que é tipo um trabalho, sabe? Um trabalho de medicina, Sim, na interessante. minha opinião. Sim, não, sua intenção artística é essa e é legal a gente poder conhecer essa narrativa mesmo. E me conta, você já teve experiências de cura com música, ouvindo o trabalho, acompanhando as narrativas também de outros artistas? Com certeza, com certeza. Tem muitos e muitas artistas que eu escuto em um momento e daí eu escuto em outro momento e entendo de outra maneira, porque Uhum, tem alguma informação ali que eu não tinha conseguido acessar direito, assimilar direito em outro momento. E eu sinto que arte é muito um processo de canalização também, né? Se você faz de um lugar profundo, né? Se você não está criando um entretenimento, está buscando uma coisa um pouco mais conectada, tipo, para mim vem muito um lugar de canalização. Então, são mensagens de sabedoria, assim, que as pessoas recebem. Então, tem vários artistas que vão um pouco mais para o lado de conexão com a cultura popular, uhum, com seja o xamanismo, seja a pagelança, seja, sei lá, religiões de matriz africana. Para uhum. mim, esse tipo de trabalho me causa muitas transformações. Entendi. E eu acho muito interessante essa ressignificação que a gente faz da música quando a gente ouve ela depois, tempos depois. Às vezes é uma semana, às vezes é um ano. Parece que às vezes a gente tem que esperar uma vida passar para a gente poder ouvir alguma coisa de novo. E a gente Uhum. ressignifica bastante isso, né? Você, como artista, você passa por ressignificações de coisas que você já escreveu? Com certeza, com certeza. Até tem uma música que ela mudou muito, assim. Ela, uma música que existe há bastante tempo, ela vai entrar no disco novo da Francisco e vai entrar no meu também, com versões Uhum. diferentes completamente. Sim. E Cada ela um o tinha, universo de cada projeto, né? e ela tinha uma conotação muito diferente, assim. Antes tinha uma perspectiva bem mais nihilista, assim, de isso aí nada adianta, o que tiver que acontecer vai acontecer. Porque eu era ateia, né? Há uns anos atrás eu era bem ateia, cética. Mas hoje em dia eu vejo de outra maneira, Uhum. vejo completamente de outra maneira, assim. Tudo que pode vai acontecer mesmo, mas não é uma randomicidade em que nada adianta, tudo tem valor.
tudo realmente tem valor nessas sincronicidades que podem acontecer, né? Tudo é possível de acontecer. Então, sei lá, Entendi. muda bastante. Sim, De às vezes tempos a em letra tempos. permanece. Às vezes a letra permanece a mesma, mas a gente que muda, né? Então o sentido da letra também acaba mudando bastante, né? Total. E você citou agora a Francisco, e eu queria perguntar para você sobre quem tem te acompanhado também no Lazuli. Você tem pessoas que eu particularmente gosto bastante, a Larissa do AIE, por exemplo, a Cris Botarelli do Far From Alaska. Como é que foi identificar quem estaria com você nessa? Porque é um projeto solo, mas não é sozinha, né? Sim, total. Eu comecei a olhar, assim, para as pessoas que poderiam colaborar comigo, e aí eu percebi que eu estava olhando muito longe. Tipo, especialmente na pandemia, que é um momento em que não é tão fácil estabelecer uma conexão, que eu estava buscando uma conexão profunda, né? Tudo que eu faço, Uhum, especialmente nesse projeto, requer uma conexão profunda, assim. É difícil uhum, estabelecer esse tipo de relação no meio da pandemia com alguém que você não conhece, você não conviveu. Então, eu estava olhando muito longe, assim, buscando pessoas que eu ainda não conhecia direito. E daí eu me dei conta de que, meu, peraí. Eu olhei para baixo do meu nariz e tava a Helena Papini, por exemplo, com a gente da uhum, Francisco. Aí eu já tinha mandado uma música para Lari, do uhum, AIE, né? Para ela trabalhar, mas eu não tinha nenhuma pretensão. Eu só sabia que, meu, é você, sabe? É você que uhum. vai trazer a parada que essa música tá pedindo. E aí eu falei, pode crer. Lari é uma referência musical para esse projeto, Sim, assim. total. E aí a Cris foi a última que eu fiquei pensando. Ah, eu preciso de uma mana que toque guitarra e sintetizador e não sei o quê. E aí a hora que eu lembrei da Cris foi tipo, nossa, mano, eu já tinha conversado com ela anos atrás, num festival que acabou a luz, e aí nem a Francisco nem o Far From Alaska tocaram, a gente só fez uma Uau. rodona, começou a cantar assim, Que a porque não cara de rolou vocês show também é maravilhoso. total. Mas eu já tinha conversado com ela, tipo, muito antes de qualquer lançamento desse meu projeto, assim, eu tinha sondado ela falando, mana, que tanto você toca? Ah, tá, tô procurando alguém, talvez para me acompanhar no projeto solo, e aí ela lembrava dessa conversa também. Depois a gente trocou ideia, né? E foi muito acertado. Era o que todas precisávamos nesse momento, assim, essa conexão, sabe? Essa reconexão. Olá, paveseiros! Aqui é o Rodrigo, mais conhecido nesse podcast como o Cientista Perdido, e é sobre o Cientista Perdido que eu vim falar com vocês hoje. No momento que sai esse podcast, eu acabo de lançar meu single novo, Loop, e o episódio de hoje é sobre as histórias que as músicas contam, e eu achei interessante essas duas coisas acontecerem, né, em paralelo, o lançamento do podcast e esse lançamento da minha música, porque essa música é o primeiro single de um EP que tá vindo aí daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho, que fala sobre o descobrimento e o final, entre várias aspas, de um processo ansioso. De se olhar pra si e falar, tem alguma coisa aqui em mim que tá falando de um jeito que não deveria falar, que tá falando alto demais o tempo todo. Foi muito legal porque essas músicas todas vieram desse contexto, mas ao mesmo tempo elas surgiram em momentos espaçados. Só que quando a gente coloca tudo na mesma caixinha, quando dá o play nas 5 músicas de uma vez, dá pra perceber um degradê. Uma história que começa num abrir de olhos para essas questões, para esses problemas, para essa realidade, e que termina numa tomada de decisão que não é muito certeira, não tem como ser, que muda todo dia, mas que é uma visão mais madura já desses mesmos assuntos. E é muito legal ver como que, não só a música nesse caso, mas o conjunto das músicas, você colocar uma música depois da outra pode contar uma história que nem era a sua intenção no início. A sua intenção era só registrar. E aí, naturalmente, por você estar registrando ali a tua vida, você consegue colocar aquilo dentro de uma caixinha e aquela caixinha conta uma história. E dito isso, eu convido você aí, ouvinte desse podcast, que já me conhece aqui pelas trilhas sonoras, a me conhecer também pelas minhas músicas, que estão, sim, disponíveis em todas as plataformas de streaming, aquele rolê todo que vocês sempre ouvem todos os artistas que passam por aqui dizer. Beijo, espero que vocês curtam. O nome da música é Loop, e vamos que vamos.
Não Tem Mais Amor é um EP de 3 faixas da artista Ana K, que eu não conhecia até recentemente e fiquei bastante encantado com as músicas dela, que se equilibram ali entre um projeto autoral muito íntimo e uma música pop que a gente conhece bem. Ao escutar as 3 faixas e também ver o clipe da música título, eu quis sentar com a Ana K e conversar um pouco com ela sobre quais histórias ela tem para contar com essas músicas. Ana K, Não Tem Mais Amor, conta uma só história ao longo de 3 faixas. Conta então pra gente, que história é essa? Caramba, olha, é até difícil contar essa história nessas 3 faixas sem explicar a origem de todas elas antes. Pode Estrela é a última música a última faixa do EP, mas ela é a primeira música que eu escrevi sozinha na minha vida. Eu tenho ela faz uns 7 anos, escrevi ela em inglês e sempre mostrava ela para os meus produtores, falava, será que cabe agora? Será que não cabe a gente adaptar para o português? E era uma música que eu escrevi para um ex-namorado meu, falando sobre as coisas simples da vida, como me sentia leve ao lado dele. Era muito mais sobre se sentir em paz consigo mesmo do que você se sentir em paz por causa de um parceiro, sabe? Importante. É muito importante. E ela acaba sendo a última faixa do EP exatamente por isso, para trazer esse momento de conclusão, de tá tudo bem, as coisas aconteceram e eu finalmente estou em paz comigo de novo. Mas vamos pro começo. Não Tem Mais Amor é uma música composta pela Gisele de Sante, com a gente, com Pablo Bispo, Huxel e eu. Ela é sobre aquele momento de um relacionamento conturbado que a gente percebe que a gente ama muito a pessoa, mas que não tá funcionando, não tá fazendo bem, seja para mim, para outra pessoa, para os dois, a situação não tá gostosa, não tá saudável. E tem 2 jeitos de interpretar o Não Tem Mais Amor, quero dizer que sim, mas eu não te dou, que é, tenho amor por ti ainda, mas não vou te dar mais. E tem amor sim, só que esse amor é por mim agora, somente. Aí vem Retrovisor, que Retrovisor, quando eu quis escrever essa música, a gente compôs com a Bárbara Dias, a Luna Berti, o Huxel e o Pablo também no estúdio, lá no Rio de Janeiro. Quando eu quis compor essa música, eu tava com uma sensação de eu sei o que eu sou, eu aprendi com o meu passado, tudo que eu faço hoje em dia, buscando tudo que eu aprendi no passado. Então eu olho para trás, eu não carrego o peso disso, mas eu aprendo com isso. As pessoas, quando elas escutam essa música, elas vão muito mais pro lado romântico. Para mim, ela era um grito de provar algo que eu sou, saber que eu sou. Quando o meu par romântico, meu ex-par romântico, falava que eu era uma coisa, mas eu sabia que eu era outra. Ela vem depois de Não Tem Mais Amor. E aí, Pode Estrela é sobre o momento que eu falei, você tá em paz consigo mesmo, você entende que as coisas acontecem na vida quando a gente se ama, quando a gente entende que... Quando a gente se entende, quando a gente se conhece, os momentos ruins sempre vão estar aí, mas a gente vai saber lidar de outra forma. Interessante, né? Você passa pelo retrovisor e você olha para a primeira música que você escreveu, então. Exatamente. Massa, gostei dessa linha do tempo. E como é que foi dar um videoclipe para a faixa título e ter essa peça em vídeo também contando parte dessa história? Olha, essa é uma parte super, super profunda e íntima, porque o lugar que a gente filmou é um dos lugares que eu mais amo no mundo, que é Ubatuba, aqui litoral de São Paulo. E era um lugar onde eu ia sempre com esse meu ex-namorado. A gente ia sempre para lá. E a praia em específico que a gente gravou as cenas é uma praia deserta, maravilhosa, assim, nunca tem ninguém. Final de ano, assim, alta temporada, nunca tem ninguém. E a gente achou, pegando o carro, falando assim, vamos só dirigir, vamos para longe. E a gente foi indo. A gente achou essa entradinha, que ela é muito escondida. Entramos e a gente achou esse lugar que a gente chamava de Ilha dos Segredos. E aí eu gravei lá. Que carrega essa história, né? Carrega essa história da faixa de Não Tem Mais Amor. Quando eu canto ela, eu penso nessa pessoa. Ana, dá pra perceber, assim, não precisa nem ir tão nas entrelinhas da sua fala, né? A gente percebe que quando você tá cantando essas músicas, você tá contando muito sobre você. Esse processo
é confortável? É um processo que para você vem naturalmente? Ou você precisa, de fato, sair da tal zona de conforto para se expor, né? Expor, contar da sua história, contar do que você mesmo chamou de intimidade, né? Com essas músicas. Eu acho que se alguém me para na rua, se um amigo meu me pergunta, talvez eu fique desconfortável em contar. Mas eu, como cantora, eu não sinto desconforto nenhum. Eu gosto de compartilhar, eu gosto de mostrar o lado, porque eu sei que de milhares de formas as pessoas se identificam. Cada uma do seu jeito, mas dá para se identificar. Verdade, né? Você encontra um propósito narrativo para sua arte que é bem interessante. E ao mesmo tempo que essas histórias estão contando algo íntimo seu, o lançamento de um EP ajuda a contar a sua história enquanto cantora, enquanto carreira, né? Como é que você está em tempo real analisando esse momento? Olha, quando me perguntam isso, eu vejo da seguinte maneira. Ano passado eu lancei meu primeiro EP, Tudo Pra Mim, e nele eu venho de um jeito divertido, jovem, feliz, brincalhão, é bem pop, e é uma parte muito importante minha, que eu tenho uma criança muito viva, que eu tenho essa alegria, essa coisa solar, mas eu também tenho esse lado mais sensível, mais visceral. Eu sinto que esse EP ele é mais visceral, que inclusive quando eu paro para pensar nesse caminho que eu tô construindo, eu sou uma pessoa ansiosa, eu já olho para frente, eu já sei o que eu quero como próximo passo. A gente não tinha nem lançado o EP ainda, eu já tava, não, porque o próximo tem que ser assim, porque essa vai ser a ligação e é assim que vai me mostrar minha personalidade. Eu já tô lá na frente. Interessante, Ana, e acho que também para todo mundo que tem a experiência de ouvir o EP, tem uma coisa que fica bastante evidente, assim, que é, para além de uma história sendo contada ali ao longo de 3 faixas, você tem uma variedade sonora muito interessante. Eu vou dizer assim, Pod Estrela principalmente me chamou a atenção porque eu achei ela, usando a palavra que você usou agora, eu achei ela muito pouco pop até, sabe? Parece uma música bastante autoral, no sentido de uma artista querendo mais do que transmitir uma mensagem de maneira direta, que é o que eu vou chamar de pop, uma artista que está construindo ali não só discurso, mas forma. Entende? Total. E eu queria perguntar para você, como é que é para você estar nesse lugar, então, de cantora e compositora, mas o quanto o teu pé tá nesse lugar de uma produção artística também, entende? Primeiramente, eu acho muito legal você ter essa percepção. Isso me deixa muito feliz, porque quando eu lancei o EP, eu achei que Pod Estrela ia ser a mais, assim, despercebida, que as pessoas não iam dar muita atenção, e foi uma surpresa, porque muitas pessoas chegaram e me falaram, é a música que mais me toca, ela me dá esperança. Ela é intensa. Ela é intensa, aquela oração no final, Quando eu recebi ela a primeira vez, eu chorava. Mas eu sempre, quando me perguntavam, você vai ser cantora, você tem 2 possibilidades. Ou você faz pop, dá sorte, fica famosa e assim você consegue se sustentar, ou você vai ser uma cantora que não vai pagar as contas. E eu falava assim, cara, é muito louco isso, porque a sociedade coloca a gente em um lugar que é, ou você faz o que todo mundo faz, ou o caminho que mais facilmente se comunica com o público, ou você faz o que você está falando que você quer, mas vai dar errado. E eu não acredito nisso. Todas as pessoas que eu admiro, todos os artistas que eu tenho como inspiração, são pessoas que se arriscaram, são pessoas que iam contra o que todo mundo quer fazer, o que todo mundo está fazendo. Isso é o que mais me toca, porque se torna complexo. Realmente, não é todo mundo que vai receber a mensagem da mesma forma. Mas as pessoas vão receber uma mensagem com muitas camadas, eu acho que eu diria. São muitas camadas, então tem muitas interpretações, tem muitas sensações desbloqueadas que talvez com outros trabalhos, meus, por exemplo, Tudo Pra Mim, Achados Perdidos, que é bem pop, não são, entendeu? Não são desbloqueadas. Eu acho que uma das coisas que eu mais ouvi também foi que, Pod Estrela é uma música que eu não vejo nada aqui no Brasil como ela. Ela me traz sensações de Moana, de Rei Leão. Eu falo, cara, é isso. Eu quis trazer uma coisa de ancestralidade africana. Eu quis trazer essa coisa sensorial de praia. E quando você para pra pensar, eu realmente consigo pensar em Rei Leão e Moana, que são praia e África para mim. E de um jeito leve, que é Disney, né?
Que inclusive é engraçado, porque Rei Leão é meu filme preferido da Disney, e Moana, todo mundo sempre fala que eu pareço a Moana. Eu amo praia! Mas é isso, Pode Estrela, ela é assim, eu sabia os riscos dela, mas quando eu recebo um feedback assim como o seu, vale total a pena pra mim. E chegou a hora de conversar com Silva, um velho conhecido aqui da casa. Não é segredo para ninguém que acompanha a Música Pra Ver o fato de que o site foi um dos primeiros a publicar o trabalho dele lá em 2011, há exatos 10 anos. Por conta disso, ele lança agora De Lá Até Aqui, uma coletânea com regravações de faixas que acompanharam a carreira dele ao longo dessa década, em novas versões muito bonitas. Silva é um cara que sempre tem muita história para contar mesmo, e eu fico feliz de poder conversar com ele mais uma vez, sabendo que não foi a última. Silva, na última vez que a gente conversou aqui no Música Pra Ver, a gente falou muito sobre como cada disco seu é em si uma obra fechadinha. Hoje, eu queria começar esse papo pensando como cada disco seu é um capítulo dentro de uma história maior. Como é que você tem enxergado a sua discografia? Olha que pergunta bonita. Eu acho que eu vou trabalhando, eu sou muito de momentos com música, sabe? Eu me acho um cara aberto musicalmente. Talvez tenha amigos que são até bem mais que eu, e tenho amigos que são super fechados musicalmente numa coisa só, sabe? Tipo, tem um tio que é pianista, que ele, cara, a vida dele é música erudita mesmo, assim. Ele ouve, conhece vários compositores diferentes, umas coisas. Eu deixo as coisas que eu vou conhecendo mudarem a minha música, sabe? Toda vez que eu, sei lá, encontro um tipo de artista que aquilo me pega, me impacta, e aí eu já começo a tentar observar que tipo de música é esse, se é um movimento de música, que gênero é esse, sabe? E essa coisa de pesquisar a música é uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida, assim. Então eu nem sei dizer se é um plano, um capítulo, como é que você falou que é bonito? Cada capítulo, mas de um plano maior, assim. Cada disco é um capítulo. Eu acho que é mais por aí mesmo. Cada disco é como se fosse, se cada disco fosse uma crônica, sabe? Ou se fosse uma ideia daquele momento, assim, que eu tenho. É claro que tem a minha identidade que vai ter nisso, na forma de fazer a melodia, né? Como eu sou compositor das coisas, eu e meu irmão, então você acaba tendo esse controle. Você pode até mudar esteticamente, botar coisas novas na sua música, de repente encaixar, sei lá, uma samba reggae mesmo na música, e começar a gostar disso, mas tem sua voz ali, que é o que liga as coisas também, sabe? Então, quando eu comecei a me descobrir mais como cantor, assim, gostar mais de cantar e botar a voz mais em primeiro plano, isso me deixou mais livre também para transitar nas ideias que eu tinha na época, sabe? Sabe o que é engraçado? Eu fico pensando que se a gente voltasse no tempo 10 anos e eu ouvisse essa tua fala, o que eu ia projetar para essa década de carreira, então, seria que você é o cara que tá, assim, em cima de todas as tendências possíveis. Cada lançamento, cada coisa que tá, assim, super em alta, entre muitas aspas, você estaria produzindo. Só que quando a gente olha, então, como esse faz de conta não existe, a gente tá tendo essa conversa agora, e olhando para trás, olhando de lá até aqui, né? O que eu vejo é você, nesse seu movimento de pesquisa, não necessariamente ir atrás sempre do que é mais recente, mas também indo atrás do que é tradição, no melhor sentido possível, né? Ah, legal. Eu fico feliz de ver que você observa isso, porque é uma coisa que eu gosto muito mesmo. Eu acho que eu sempre tive uma relação com o passado musical, assim, sabe, desde essa coisa de ter nascido já numa família que é religiosa, né? Então, família religiosa canta hinos de, sei lá, cantor cristão. E aí já tem essa coisa de um repertório antigo. Aí você descobria aquilo. Tinha uns que eram lindos, assim, eu lembro. Quando eu juntava a família, assim, cantando, aqueles tios lá do Rio. Todo mundo do Rio, que é todo mundo batista, assim, sabe? Então eles cantavam, abriam vozes, várias harmonias, assim, é um negócio lindo. E aí eu peguei esse link meu, eu sempre tive esse apego, sabe? Tipo, eu acho que Brasil já fez tanta coisa maravilhosa e que
eu não gosto de olhar para o passado e ignorar. Ah, não, eu vou pegar qual que é a tendência agora, então é UK Garage. Então eu vou só usar os títulos de UK Garage. Ou agora é só Grime, aí eu vou usar só Grime. Então, tipo, eu acho que tem uma coisa de me entender como brasileiro também. Porque tem gente fazendo... É difícil competir, tipo, fazer um country melhor que a galera do Texas. Vai ser difícil, sabe? E não seria autêntico, né? Exatamente. E tem uma coisa que é nossa, né? Música brasileira é feita aqui. Então, acho que o ouro tá aqui. Acho que o ouro tá aqui. E eu amo muito o que a gente produz de música, sabe? Brasileiras. Coisas novas também. Tem muita coisa boa aparecendo. Muita coisa boa. E aí tem umas coisas eletrônicas boas também, agora vindo e de um jeito mais brasileiro. Então eu fico feliz, eu fico esperançoso, assim, até com o futuro, qual vai ser o futuro da música nossa, sabe? 2031, quando a gente conversar de novo sobre isso, sabe? Sei, que legal. Quando a gente olha também para esses 10 anos, eu vou falar de uma maneira descaradamente simplista agora, tá? Mas eu vejo você num movimento também de estar muito concentrado em produção eletrônica e no violino, o que faz pleno sentido conhecendo a sua formação. E hoje, você corta para hoje, os recortes contemporâneos do Silva, eu vou chamar de um lugar mais voz e violão. Como é que você avalia esse movimento? Pois é, cara, violão... Eu tinha uma coisa com o violão, eu tinha muito mais uma coisa com o piano do que qualquer outro instrumento. É o meu instrumento predileto mesmo, o piano. Mas o que o violão me deu ritmicamente é muito bom. Porque eu comecei o piano... claro que o piano, se você for João Donato ou César Camargo Mariano, Sim. Você vai conseguir fazer um swing no piano, mas aí, assim... aí tem 5... Eu Exato, conheço 2 pessoas que sabem fazer isso. Eu tenho amigos músicos que sabem, sabe? E aí você tem que saber fazer e ainda cantar por cima ainda disso. Então, tipo, o que eu tenho de formação de piano não me possibilitou, pelo menos até agora, pode ser que eu insista em começar a estudar mais e pegar isso, sabe? Mas o violão me deu ritmicamente. Então eu comecei a gostar mais do que eu estava fazendo com o violão. E isso é uma coisa que vai mudando, sabe? Eu tô agora, no momento que eu tô fazendo, toda vez que eu sento no piano, tá me vindo uma melodia. Aí eu tô gravando. Coisa só piano mesmo, não sei nem melodia vocal, uma coisa bem de piano. E aí eu não sei o que vai ser, sabe? Eu gosto de seguindo esses instintos que a gente vai tendo musicalmente, sabe? Porque você pode fazer um projeto, sentar na mesa e falar assim, vou fazer um disco assim, programar direitinho e fazer o disco incrível acontecer, tudo certo. Acho que esse é um modo de produção inteligente também. Mas não é muito o que eu gosto, sabe? Eu não gosto de botar roteiro demais no que eu vou fazer. Eu gosto que as ideias vão vindo, depois eu vou encaixando e vai vendo. De repente eu tô com um disco com essa cara, sabe? Tô gostando mais disso hoje. É para aí que eu tô caminhando mais, entendeu? Interessante você falar isso, porque tem tudo a ver com o que eu tava pensando para te falar agora, assim, porque eu tenho a impressão, e eu posso estar viajando quando falo isso. Fique à vontade para avaliar. Mas assim, talvez as composições ao piano e tudo o que o piano tem enquanto tradição seja sempre de você fazer coisas muito sólidas. O piano é um instrumento que você não transporta facilmente, né? Ele não tem um caráter de improviso, eu vou chamar assim, pro piano. Não estou falando que não é possível improvisar ao piano. Estou falando que o piano não traz... A existência dele, né? Exato, exato. Já o violão, ele é tão ligado à canção, e no nível popular mesmo, assim, né? De você pensar em roda de violão. E exatamente. Onde luau, você vai, você pode... Luau, já penso no violão. Exato. Então, você como músico popular, você como um músico de canção, que viaja e que faz vídeo e que faz, enfim, tudo isso, um violão é um baita parceiro para você também, né? Da maneira mais pragmática possível. Exatamente. Não, é um jeito muito legal, é uma coisa muito legal de abordar. Acho que é a primeira vez que eu falo que alguém me aborda isso desse jeito, sabe? Porque é muito... por exemplo, cantores que se acompanham. Olha, existe uma diferença.
Não que são melhores ou piores, pelo contrário, os meus prediletos, não os meus prediletos, mas eu tenho vários que eu amo muito que não se acompanhavam. Mas os cantores que se acompanham, geralmente tem o instrumento com eles sempre, que é uma coisa que quanto mais você toca, essa relação, você cantando e se acompanhando no seu tempo, essa coisa de pegar o seu tempo, sabe? É uma coisa que é com muita prática. E como o piano eu nunca tinha nos lugares, né? Piano eu sei que quem é pianista mesmo, assim, de carreira, pianista clássico, os jazzistas mais famosos, os caras, todo lugar que eles vão, tipo, sabe, eles vão viajar com os amigos no Airbnb, ou com a família, ou com o marido, ou a esposa, o que for, e eles dão um jeito de botarem um piano, sacou? Alugam um piano. Tô falando pra quem já, né, tem a carreira, assim, como pianista, sabe? Então, mas imagina, isso daria um trabalho do caramba, eu nem tenho essa logística aí, eu nem quero ter, assim, também, sabe? Sim. Então, acho que, assim, piano é uma coisa que eu já sei que eu tenho que fazer, pelo menos nas minhas casas tem que ter, tipo, onde eu for morar, entendeu? Na casa da minha mãe, eu deixei o piano lá, nem tirei, que era o meu piano, um piano meu de carinho, assim, eu deixei lá e obriguei meus 2 sobrinhos a estudar, e falei, vocês vão estudar piano sim, vocês podem depois desistir, mas vocês vão pelo menos aprender a tocar piano. Então, eu não quero abandonar o piano, eu quero ter o piano mais por perto de novo para os próximos passos, porque eu acho que vai me dar também vai dar um frescor também, de vir com mais piano talvez depois, para as próximas coisas. Eu tô aprendendo instrumentos novos, ainda não posso contar, mas tô pegando instrumento novo para aprender. Eu tô nessa fase, assim, gostando disso. Não, sabe? tudo bem, não precisa contar não, que é mais desculpa pra gente conversar de novo em breve. Mas deixa eu perguntar, fiquei curioso, como é que é a tua relação hoje com o violino, então? O violino, minha relação com o violino é quase nula, assim. Uau! Eu me formei obrigado no violino, porque eu não queria me formar. Então eu estudei muito tempo e cheguei a tocar coisas difíceis, sabe? Eu me formei tocando concerto de Schumann. Pra violino, que é difícil pra caramba aquilo, tipo, você tem que estudar horas e horas e horas e horas, e eu já tava com minhas músicas compostas já, nessa época, então já sabia que eu queria lançar um EP, já tava todo assim, e fui lá e me formei, porque tinha prometido a minha mãe que eu ia me formar, e minha mãe sempre foi muito durona comigo com essa coisa de música, falou, não, você vai se formar assim, nem vem com essa, tipo, pelo amor de Deus, tal, estudou a vida toda, aí tá, eu falei, vou formar, tal. Meu diploma tá até hoje lá, até hoje eu não peguei, preciso voltar pra pegar, inclusive. Mas aí eu entrei nessa de cabeça, só que o violino eu não achei ainda, falar a verdade, assim, eu não achei ainda a linguagem dele pra mim, pro meu trabalho ainda, pra tocar violino e cantar, sabe? Eu cheguei a fazer A Visita, que foi uma música que eu tenho o maior carinho por ela, assim. Eu acho que tem uma coisa de achar a linguagem mesmo, sabe? Não é usar o instrumento só porque você quer mostrar que você sabe tocar o instrumento, sabe? Sim. É achar realmente o jeito de tocar, que fique legal, que combine, que soe fresco, moderno, que não fique uma coisa, sei lá, não vou dar exemplos que é horrível dar exemplos negativos, mas é tipo acertar mesmo o ponto, sabe, das coisas. É por isso mesmo. Sim. E me conta, como é que foi montar o repertório, então, de lá até aqui? Foi super difícil escolher o repertório, dá uma pena, assim, não vou colocar essa também ia ficar legal, eu queria ter feito Emergir de novo, ia adorar tocar, sei lá, coisas é preciso dizer, sabe, é preciso dizer, eu toquei ela no piano, cheguei a tocar ela no piano, assim, pra ver, aí eu fiquei com uma coisa meio assim, cara, não vou fazer só voz e piano. Ela queria fazer voz, bateria e baixo, assim. Voz, piano, bateria e baixo. Uma coisa mais banda, mais com piano, lindão, assim. Tenho vontade de fazer ela. Aí eu vou deixar ela pra depois, essa ideia, sabe? Mas tive várias ideias, assim, de mexer na música. Mas eu acabei falando assim, vou escolher só as que foram ficar boas, de um jeito bem simples, assim. Só voz e violão, e só voz e piano. Então, tem música que ela pede mais arranjo, né? Tem música que ela pede uma coisa, uma batida talvez, tal. Aí eu escolhi as que iam ficar legais assim, sem essa sensação de que tá faltando alguma coisa na música, sabe? Tem uma questão também que a gente tá vindo de uma época na qual foi feita muita música
com esse caráter que você falou, né, assim, de estar acompanhado por um instrumento ou o menor número de pessoas ao redor de você possível, porque estávamos falando de isolamento. Você acha que passando essa fase, que ainda não acabou, mas quando ela passar, você acha que você vai querer ter mais gente por perto, portanto mais instrumentos com você também? Então, eu vario, eu tenho uma tipo um ciclo, assim, sabe? É engraçado. Tem fases que eu tô super megalomaníaco, muito megalomaníaco. Aí eu falo com meu irmão, ele fala, irmão, você tá doido? Você tá maluco, você tá completamente maluco. Você acha que eu vou botar... Você quer viajar em quantos? Em 25? Quer viajar no... sabe? Então tem todas essas questões, assim, claro, que essa é a parte business, assim, que eu sou péssimo, no caso. Graças a Deus, ninguém botou nada pra empresariar, nada na minha mão. Aí eu tenho momentos assim, e eu, às vezes, aí quando tá muito assim, pra você ter um controle musical de qualidade mesmo, com muita gente, é um trabalho mais difícil, sabe? Porque você depende da performance de todo mundo, sabe? Chega uma hora que você vai precisar que o sopro tenha uma coisa de te olhar no palco e de dividir aquilo no palco. Vira uma coisa de performance mesmo, sabe? Quando você tem isso com menos gente, eu acho mais fácil acessar isso nos músicos, sabe? Para o show não ser um show mecânico. Porque quando você olha o show, você fala, pô, o show tem uma onda de som que te pega, assim, independente do tipo de som que seja, sabe? Quando tá com esse entrosamento, assim... Então, não sei, eu fico variando. Tô gostando muito de tocar em trio, tô adorando tocar eu no piano, baixo, bateria, tô achando isso bem bom. Ao mesmo tempo que eu vou fazer bloco aí, se esse verão acontecer mesmo, eu vou fazer bloco com 4 percussionistas, com sopro, com não sei o que, aquela coisa. Bora. Aquela barulheira. Então, assim, eu acho que é isso, eu gosto de ir mudando mesmo. Silvio, eu abri o papo hoje perguntando pra você como os seus discos compõem uma só história, sendo capítulos diferentes. Eu quero fazer a mesma pergunta agora, só que ao invés de discos, videoclipes. Como é que você percebe seus vídeos contando a sua história dos últimos 10 anos? Pô, os meus vídeos são... a minha cara, literalmente, né? Tá minha cara ali em todos os vídeos. Se foi uma coisa que a gente falou no começo da carreira... E era uma luta, porque meu irmão falava assim, irmão, tem que ter você. Eu falava, pô, mas eu vou estar no... a gente recebia o roteiro, aí eu perguntava, mas eu vou aparecer no clipe? Meu irmão fala, lógico, tipo, como que você não vai aparecer no clipe? Vai botar um ator lá, as pessoas não vão saber quem é você, tipo, só quem que é esse cara que tá cantando, entendeu? E aí foi essa coisa de eu no começo tipo, morrendo de timidez, era dificílimo pra mim lidar com a câmera. Depois de um tempo eu fui ficando mais autoconfiante, assim, uma coisa que você vai amadurecendo, vai parando de ser tão autocrítico. Eu era assim, porque eu era muito autocrítico, eu achava que nunca ia ficar bom, sabe? E aí você vai amadurecendo, vai ficando, pô, não, vou botar a cara aqui, a música é minha, tô cantando, vamos curtir. Comecei a me divertir mais fazendo trabalho, em vez de ser uma coisa assim difícil, começou a virar uma coisa divertida pra mim. E eu acho que os clipes começaram a ficar... Eu comecei a ter mais... ficar mais à vontade com a câmera, de ficar de ter a câmera filmando, não ficar com vergonha, não mudar a atitude demais, tentar deixar o mais próximo possível, pelo menos, do que é natural pra gente, sabe? Pra não ficar uma coisa posada, tal. Então, eu avalio assim, igual minha música foi mudando, eu acho que eu também fui mudando fui aprendendo, né? Acho que fui aprendendo muita coisa, aprendendo a lidar com isso, aprendendo a lidar com câmera, aprendendo a lidar com o microfone melhor, sabe? Sensacional. Por aí. E pensando nessa década também, especificamente essa década que se confunde com a sua carreira, se confunde com a história do mundo, tem uma questão também do uso não só de videoclipes, mas do uso de redes sociais mesmo, para você contar a sua narrativa enquanto artista, né? O que você aprendeu sobre isso no meio do caminho? Eu acho que é uma coisa que deixa o trabalho bem trabalhoso, ao mesmo tempo que eu acho muito interessante, porque você precisa hoje de dar vários estímulos, né? Porque antes a gente se preocupava, eu lembro que quando eu comecei a minha carreira,
meu primeiro EP, a minha preocupação, como eu não tinha imagem, eu não tinha que fazer nada, eu não tinha nem imaginava, nenhum dinheiro disponível para fazer um clipe, sabe? E aí era uma coisa que você se preocupava com o som mesmo, de como que aquilo ia soar bem. Era o meu único jeito de chamar a atenção. Quero que minha música soe bem com isso aqui. Eu só tenho isso aqui de equipamento, foi tudo gravado no meu quarto mesmo, literalmente, assim, que nem tinha um som muito bom o quarto, mas eu entrava no guarda-roupa, fazia o que fosse pra gravar, entendeu? E aí, tipo, tinha esse trabalho de fazer música. Você gastava muitas horas fazendo música, muitas horas. Eu ficava, sério, antes dessa coisa que a gente tem, que os smartphones, antes disso vir pra gente, eu lembro que eu ficava um tempasso, meu dia parece que durava mais, eu gastava muitas horas ouvindo música e tudo. E aí depois passa o tempo, a gente começa a não ter muito tempo mais para isso, porque agora você tem que se preocupar com a estética mesmo do que você tá querendo propor com música. Você tem que acompanhar isso de uma ideia estética, porque tá tudo conectado, é olho, né? Agora, é imagem muito forte. E é uma coisa que eu não sou um cara que vim da internet desse, tipo, da galera que já sabe falar na internet, né? Que comunica assim. São comunicadores novos, de um novo jeito. Então eu fico tentando ver o quanto disso que eu tenho que aprender, o que eu quero aprender, o que eu gostaria de aprender, porque eu quero também, ao mesmo tempo, ser natural, sabe? E eu acho que essas coisas, elas correm um levezinho perigo de deixar a gente um pouco antinatural, sabe? No jeito que a gente fala, no jeito que a gente se porta, você acaba vivendo pelo post, sabe? Eu tô falando isso porque eu já vivi assim um pouco uma época de ficar muito preocupado com isso, tem que mandar bem, tem que fazer bonito. Depois eu falei assim, cara, acho que você tem que acompanhar o que você faz realmente, entendeu? Tô ali, compondo, então se alguém quiser fotografar isso, postar isso de um jeito bonito, lindo e tal, mas não deixar que a música fique de lado. Essa que eu acho que é a coisa mais desafiadora para mim na carreira, porque minha carreira cresceu, comecei a ter mais demanda, comecei a fazer mais show, fica mais cansativo, você fica mais velho, e aí você não pode deixar isso te pegar e te desanimar. Você tem que lembrar que música é o que me fez chegar até aqui, é a coisa mais importante, sabe? Sim. Então eu tô nessa fase agora de como eu vou atender essas demandas todas da minha carreira, que parece 10 anos é muita coisa, ao mesmo tempo não é nem adolescente ainda essa carreira, entendeu? Sim. Então, assim, é isso. Eu só não quero desviar da coisa que é a mais importante pra mim, assim. Quero daqui a 10 anos poder falar assim, poxa, cara, eu fiquei feliz que eu evoluí, assim, sabe, musicalmente. Excelente. Mas para acabar, eu não quero falar dos próximos 10 anos, não. Eu queria abraçar a nostalgia e te perguntar, quando você pensa em 2011, o que mais te dá carinho na tua música? Porra, cara. Eu lembro que eu ficava muito emocionado quando eu ouvia, assim, as primeiras coisas. Eu tinha uma coisa que eu falava pro meu irmão, uma sensação que eu tinha, é que eu falava que eu tinha vontade de fazer música. Olha que engraçado, acho que eu falava isso pro Lucas. Eu falei assim, irmão, eu tenho vontade de fazer um tipo de música que ela é feita para aquele momento que você ri chorando, ou chorando rindo, sabe? Sabe quando você tá tão feliz, você tá chorando porque você tá feliz, e se você tá rindo porque você tá chorando, sabe? Alguma coisa que te causasse uma coisa, assim. Eu sinto falta desses dias, assim, é uma coisa que eu tô tentando resgatar na minha vida, porque a gente vai mudando e a gente vai... Só que tem coisas lá de dentro, assim, que dessa época eu acho... Era muito bonito, porque eu tinha o dia inteiro de ócio, eu não fazia nada da vida nessa época. Eu tinha me formado e a única coisa que eu fazia, teve uma época que era tocar em casamento para ganhar uma grana e que eu odiava fazer isso. E a outra que eu gostava era ficando ouvindo música, tocando o dia inteiro, fazendo música, sabe? Isso me alimentava muito. Então eu quero conseguir agora dar um jeito na minha vida, de ser muito organizado, assim, de, vou fazer isso para ter tempo, sabe, para essas coisas, realmente, de voltar de novo para esse lugar. Que é aí que eu acho que vão vir próximos anos, só se for assim. Se não for, vai fazer outra coisa da vida, vai, sei lá...
Termina aqui mais um episódio do podcast do Música Pra Ver, que só acontece porque tem o apoio, os esforços e os afetos de Letícia Miranda, Rômulo Mendes, Carolina Reis e William Nunes. A trilha sonora é do nosso também convidado da vez, o Cientista Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima.